Bom dia, oitavo ano, mais uma videoaula de ciências, tá? Hoje nós vamos fazer a correção, analisando, portanto, o capítulo 1 do livro 4 e também vamos dar início ao capítulo 2 na nossa aula de hoje. Vamos lá? Página 241 a 243 e, após a correção, nós vamos iniciar o nosso capítulo 2 sobre previsão do tempo meteorológico, ok? Vamos lá. Na página 241, vamos começar aí com o item atividades, com a primeira pergunta. De que forma o seu cotidiano é influenciado pelo movimento de rotação da Terra, né? Esse movimento de rotação da Terra, gente, ele impacta nas atividades que precisam ser realizadas de dia ou à noite e que sejam também influenciadas por fusos horários, tá? Justamente por conta desse movimento, né, que nós chamamos de rotação, que é responsável pelo dia e pela noite e também pelos fusos horários. Segunda questão. Como o movimento de translação da Terra influencia na sua vida? Agora, o movimento de translação, ele impacta principalmente nos hábitos alimentares e de vestiário, que podem variar de acordo com a estação do ano. Tá? Então, tudo isso pode mudar. Terceira questão. Quais zonas térmicas ocorrem no Brasil? Nós vimos que o nosso planeta ele tem várias zonas térmicas, né? De temperaturas diferentes. E no Brasil, por conta do seu tamanho, né? Sua extensão, de norte a sul, ele apresenta várias zonas térmicas, né? Então, para responder essa pergunta, observe a localização do Brasil em um mapa mundi ou em um globo. Por quê? Porque isso vai facilitar melhor você identificar essas zonas que são encontradas no Brasil, né? Então, grande parte do território brasileiro, gente, ele está localizado na zona intertropical, ok? E a maior parte da região sul. Então, a maior parte do nosso país fica na zona intertropical e a maior parte do sul, né, que apresenta a latitude maior que o Trópico de Capricórnio, que está localizada na zona temperada do hemisfério sul. Então, nós temos essas zonas térmicas, né, diferenciadas, tá? A zona temperada do hemisfério sul, temos a zona intertropical. Quarta questão. Quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados, ocorre um fenômeno que pode ser observado da Terra. Esse fenômeno depende da disposição de dois desses corpos celestes citados. Qual fenômeno é esse? Explique os tipos e como ocorrem, né? Então, esse fenômeno de alinhamento entre a Terra, a Lua, né, e o Sol, ele é chamado de eclipse. E esse eclipse ele pode ser solar ou pode ser lunar. Quando é que acontece o eclipse solar, né? Ele ocorre quando há um alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol. E a Lua se encontra entre a Terra e o Sol. Então, dá essa sombra, né, que nós chamamos de eclipse solar. Já um eclipse lunar, né, ele ocorre quando há um alinhamento, tá um errinho só de digitação ali, tá, gente? Quando há um alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua, né, ou seja, a Lua passa sobre a sombra da Terra. Então, daí nós temos o eclipse lunar, ok? Quarta questão, né? Agora nós vamos para a quinta questão, já na página 242. Na quinta questão, nós temos umas imagens que mostram, né, as fases da Lua. Primeiramente, você vai dizer, né, a gente tem de 1 a 4, que são as 4 fases da Lua. Tá? A gente vai identificar o nome de cada fase, de 1, de 2, de 3, de 4, e descrever essas fases. Então, vamos lá. Na imagem 1, né, está representada a fase da Lua nova, que ocorre quando a Lua está entre o Sol e a Terra
e, portanto, a face voltada para a Terra não está iluminada, né? Ou seja, a gente não vê, a lua nova, ela está lá durante o dia, mas a gente não consegue ver por conta do Sol. Aos poucos, a face da lua começa a ser iluminada, caracterizando o quê? A fase da lua crescente, aí na imagem 2, tá? Pois parte da face voltada para a Terra está iluminada e pode ser visualizada entre o meio-dia e a meia-noite. Então, a fase da lua crescente, ela é iluminada, a lua fica a leste do sol e ela recebe iluminação apenas no oeste, certo? Ou seja, a parte do lado esquerdo, né, da imagem é que está iluminada. Após a lua cheia é a imagem 3, ó. Tá? Aparece durante toda a noite, né, a lua, devido ao alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua. E essa face ela fica totalmente, né, iluminada e fica voltada para a Terra. Tá? E na semana seguinte, a gente tem aí a lua minguante, que está mostrada na imagem 4. Por que eu posso dizer que ela é a lua minguante? Porque apenas parte da face voltada para a Terra ela é iluminada, sendo visualizada após a meia-noite e antes do meio-dia. Então, nesse caso da lua minguante, que está mostrada aí na imagem 4, a lua ela está ao oeste do Sol, recebendo, portanto, iluminação que a gente observa aqui da Terra, né? Apenas no lado leste da lua, ou seja, a parte iluminada é essa do lado direito, ok? Então, olha, se vocês fizeram direitinho a descrição, tá? Que tem que fazer também, além de indicar o nome de cada fase, a descrição. Agora nós vamos para a 6ª questão. Sobre o movimento de translação da Terra, responda às questões a seguir. Item A. Explique como o movimento de translação influencia as estações do ano, tá? Então, o movimento de translação, juntamente com o eixo de inclinação da Terra, que é em torno de pouco mais de 23 graus, faz com que ocorra um desigual aquecimento da superfície terrestre, conforme a posição da Terra em sua órbita, tá? B. Quais são as características das estações do ano na cidade onde você mora? Gente, isso aí é para vocês fazerem uma pesquisa, né? Porque vai depender de cada local, né? Mas vamos dizer que você está aqui, você mora no Ceará. Eu coloquei aqui uma sugestão, né, de resposta, tá? Que abrange mais a nível do nosso estado, ok? Então, o nosso estado, ele tem o quê? Nós temos aqui um clima tropical semiárido, com apenas 2 estações, né? Uma estação chuvosa e uma estação seca, tá? E a duração dessa estação chuvosa, ela é maior ao longo da costa, né, do litoral. Então, aqui em Maranguape, quem mora, né, acredito que praticamente todos moram aqui em Maranguape ou mais distante, Maracanaú, por exemplo, nós somos da região metropolitana, né, da cidade de Fortaleza, e nós temos aqui a costa do litoral bem próxima, tá? Então, aqui a duração da estação chuvosa ela é maior e ela vai diminuindo essa duração desse período chuvoso lá para o lado da depressão sertanejo, sertão. Então, quanto mais vai se afastando da zona da costa litorânea, menor vai ser a duração, né, da estação chuvosa, ok? Lá o clima é bem mais seco, mais árido. Aqui a gente pega mais umidade, né, o que caracteriza também, o que faz com que ocorra uma maior precipitação na região do litoral aqui do Ceará, tá bom? Então, isso aí é uma sugestão, né? Se você tiver feito a sua pesquisa e estiver falando mais ou menos de como é o nosso clima, tá? Você faz direitinho. E aqui, para finalizar essa correção e conclusão do capítulo 1, nós temos aí relacionando conceitos, tá? Que mostra o seguinte:
os movimentos da Terra, né? Esses movimentos da Terra, eles podem ser organizados em dois tipos, né? O de rotação e o de translação, que já está no livro de vocês. Os movimentos de rotação e translação também são movimentos de quem? Da Lua. Além do movimento de revolução que a Lua tem, né? Ok? Bom, o movimento de rotação é responsável pelos dias, pelas noites e pelos fusos horários, tá? O movimento de translação é responsável pelas estações do ano e também pelas zonas climáticas. A Lua possui fases, né? Essas que nós descrevemos agora na atividade. Temos o quarto crescente, o quarto minguante, a Lua nova e a Lua cheia, tá? Os movimentos da Terra com os movimentos da Lua em relação ao Sol, eles formam o que nós chamamos de eclipse, né? E os eclipses, eles podem ser de dois tipos. O eclipse solar, que pode ser total ou parcial, e o eclipse lunar, que pode ser total, parcial ou penumbular, né? Ok? Então, vejam se realmente vocês fizeram, né, a correção direitinho, realizaram a atividade correta. Se não, façam aí a correção de vocês, tá bom? Agora, a gente vai começar hoje o nosso capítulo 2, né, que fala sobre a previsão do tempo meteorológico e o clima. Nós já falamos isso em anos passados, né? Até na disciplina de geografia. Qual a importância, né, de prever o tempo? Tá? Qual é a ciência que estuda essa previsão do tempo? Qual é a diferença entre tempo e clima? É isso que nós vamos discutir na nossa aula de hoje, tá? Então, vamos começar, né, com a previsão do tempo meteorológico. Aí eu vou perguntar aqui algumas coisas para vocês, tá? Como vai ser a temperatura hoje, né, do nosso dia? Se vai ter muitas nuvens? Vai ter muito vento? Vai chover ou vai fazer sol, né? A umidade do ar vai estar alta, vai estar baixa? Então, a gente pode se questionar, né? Então, isso leva a crer que acompanhar, né, as condições do tempo também é muito importante, né, para vários setores, como, por exemplo, da agricultura, né, da pesca, do transporte também energético, né? Por que isso, né? Por que isso é importante? Porque dependendo do volume das chuvas e também das temperaturas, toda uma safra, por exemplo, ela pode ser perdida, rios podem secar, né? Voos de aeronaves podem ser cancelados, né? Ou fontes de energia como a hídrica e a solar também podem ser prejudicadas se não tiver água suficiente, né, nas hidrelétricas, se não tiver sol suficiente para promover a obtenção de energia solar, né, através daquelas placas fotovoltaicas. Então, tudo isso pode trazer consequências diretas para a população. Então, existe uma área que é a meteorologia, que ela estuda a atmosfera da Terra e todos os fenômenos que acontecem nela, né? A umidade do ar, temperatura, ok? Vento, né? Estuda todos esses fenômenos que acontecem na nossa atmosfera. Temos uma parte dela, que é a climatologia, tá? Que estuda o clima especificamente de uma determinada região. E qual a importância, né, da gente entender o clima, principalmente essa área aí? Gente, é muito importante. Se a gente compreender, né, conhecer o clima da região, é possível a gente desenvolver, né, alimentos transgênicos que possam se adaptar a essa região, ou seja, geneticamente modificados, tá? Para que possa trazer o melhor benefício àquela cultura. Os responsáveis, por exemplo, pelas represas, né, que tem como prever os níveis de água, né, os níveis de chuva, né, de cada região, os níveis dos rios, né, que chegam às barragens. Então, tudo isso é importante para prever, também até na medicina, tá? Que o clima da região, né, dependendo do clima, é possível nós prevermos também quais serão as doenças respiratórias naquela região, tá? Então, ela tem a sua importância tanto na área de tecnologia, como na área de agricultura, nas represas e também na de medicina, tá? Bom,
mas muito vocês já ouviram falar sobre tempo e clima, né? Tem em todo jornal, né? Geralmente passa a previsão do tempo, né? Esse quadrozinho de previsão do tempo. E qual a diferença entre tempo e clima, né? O tempo, gente, é o estado atmosférico de um local, tá? Ele considera a pluviosidade, né? A quantidade de chuva, a umidade relativa do ar, a temperatura naquele instante, a velocidade do vento, a pressão atmosférica, tudo naquele local. É algo que pode mudar ao longo do mesmo dia. Eu posso começar com o tempo firme, né, ensolarado, tá? E de repente vir chuva, tá? Então o tempo mudou, não o clima. E o que é o clima, professor? O clima, gente, é uma sucessão de tempos atmosféricos predominantes, ou seja, que predominam num espaço de tempo maior, né? Num período longo de observação de 25, 30 anos ou 35 anos. É algo que dura e é permanente, tá? É uma característica daquele local. Não é algo que vai mudar constantemente, ok? Como é o tempo atmosférico. E aqui, só para vocês observarem bem resumidinho a diferença entre clima e o tempo, né? O tempo é um estado momentâneo, ele pode mudar constantemente. Já o clima é o conjunto de condições atmosféricas que vem se repetindo sucessivamente durante um período de tempo maior, né? De pelo menos 25 ou 30 anos, ok? Então, essa parte inicial do capítulo 2, somente a importância, né, de prever o tempo, né, entender qual é a ciência que estuda o tempo e o clima, né, e diferenciar o que é tempo e o que é clima, tá bom? Então, a nossa aula de ciências ela vai ficando por aqui. A atividade de vocês vai na agenda, tá? Façam direitinho e a gente se vê aqui para correção na próxima semana, tá? Tchau, tchau.